sei o quanto de mim sou mulher. Se na lágrima que deita calada numa manhã cinzenta, se na inconstância do desejo que não vê a tristeza, não sei o quanto de mim sou mulher. Se no querer-me livre assim como os outros, se no querer-me onipresente assim como ele, não sei. Sei que de tanto gostar de carregá-la em mim, faz-me feliz. E com esse belo poema, acompanhado aqui pelo meu querido amigo e músico Gama, nós iniciamos o Café com Poesia de hoje com o maravilhoso poeta Ricardo Cabuz. Ricardo, um prazer enorme recebê-lo aqui. Eu aguardei com muita ansiedade a sua presença aqui no programa. O programa foi feito para você falar da sua vida, da sua obra, da sua história, como poeta e como produtor cultural também. Bem-vindo. Obrigado, Chico. É um prazer imenso, né? A gente poder conversar, falar de poesia. E falar de poesia com Chico de Assis, pô, é uma maravilha, né? Então, estou à disposição aí para você. Ricardo, como é que você iniciou a sua atividade como poeta? Como surgiu isso? Olha, é sempre essa história, tem sempre uma... cada vez que eu conto de um jeito diferente, igual todo bom mentiroso, né? Então, assim, quando era criança, assim, você escreve umas besteiras que não vale nada, e aquela história na escola, né, adolescente, mas nada que tivesse algum significado. Eu só consegui escrever alguma coisa que teve algum valor já adulto, com 20 e tantos anos, lá para os 26, 27 anos de idade. E aí foi que daí surgiu o primeiro livro, o Estações Partidas, lá nos anos 90, 95, por aí assim. E pronto, aí daí em diante as coisas foram, né? Aí começou para uma banda para lá e para cá, terminou que deu nisso. E quantas edições você já publicou? Não, tem o Estações Partidas, né, que foi de 95, acredito, e tem o Cacos Inconexos, que já foi em 2010. Então, publicações de poesia autoral são essas duas. Aí participei de alguma outra coisa mais, e tem um livro de criança, né, A Galinha Saudosa, Sim, que é uma poesia que virou historinha, né? Uhum. Que a poesia que virou historinha, que é esse aqui. É, esse aí. Né? E foi editado pela Passarada. É o selo que a Simone Cavalcante, a Cláudia Lins e o Tiago fizemos, os quatro, uma coleção, são 4 livros de historinhas, cada um com um bichinho diferente, né? Eu fiquei com a galinha. Aí, e então, Estações e Cacos e Conexos. E a publicação primeira de Estações Partidas foi pela... Foi pela Escortec, é uma editora de São Paulo. Uhum. E as Estações Partidas já foi pelo Lumieiro, né? Pelo instituto que a gente está trabalhando, né? Aqui com as poesias, com os eventos nossos. E está editando alguns livros. Uhum. Qual o seu poeta? É interessante saber, as pessoas chegam aqui sobre a pergunta. Viu? Então, se não o seu, quais os poetas que você mais admira, que você mais absorve e que você mais se identifica, né? Eu tenho uma característica de ser muito eclético nas minhas coisas, né? Quem me conhece sabe que eu faço coisas de vários tipos, e isso na poesia também acontece, né? Então, assim, Mário Quintana foi talvez o primeiro culpado de me influenciar antes do meu primeiro livro. Eu bebi muito no Quintana, era o cara que eu me identifiquei muito, né? Gostei de Vinícius na adolescência, mas aquela coisa que eu não tinha ainda ligação com a poesia, era uma música do Vinícius, vinha para a poesia, mas era música. Então, depois Vinícius veio para mim mais tempo, mas Quintana, dos brasileiros, foi o que veio primeiro. E depois aí vem um monte, né? Aí vem junto, né? Vem Drummond, vem Bandeira, e vem os estrangeiros, Bukowski, que é um que eu conheci já nos anos 2000, 1999, 2000, quando eu morei na Inglaterra, e eu tive acesso à literatura na própria língua. Então, um dos poetas que eu tinha eu tinha algum preconceito em ler poesia em outra língua, né? Eu achava que era meio complicado, mas depois que eu estava vivendo em outro país com aquela língua, aí ficou tranquilo, né? E você conseguia entender as nuances, as coisas né, dos poetas que escreviam em língua inglesa. Então, Bukowski foi um que me pegou, tá? Então, assim, traduzi muito, então virei tradutor também nessa época, e
a influência dele houve durante um bom tempo, né? Ainda há, de certa forma, no meu gostar da leitura. Que, inclusive, assim, falando do Bukowski, gosto de muito dizer que as pessoas veem Bukowski apenas pela sacanagem, quando ele é dos poetas líricos maravilhosos. Você vê amor, poesia de amor feita por Bukowski, é coisa muito boa, sabe? A galera, não, às vezes, não percebe, só vê aquela coisa, porque tem 2 ou 3 palavrões, puta, cachaça, não sei o que e tal, que, todos, né, que faz parte né, da história, mas a poesia é muito interessante, além da prosa dele, que também é interessante. Mas aí eu vou para, aqui em Alagoas, você tem o Ledo Ivo, você tem o Jorge de Lima, o Jorge Cooper, que também que são 3 que eu, né, frequento, né, com muita ênfase também, enquanto literatura, afora outros contemporâneos ótimos que nós temos aqui. Quando a gente vai falando, esquece outro, é chato. Né? É bom falar dos mortos, que ninguém reclama, né? Morto não vem reclamar da gente que te esqueceu. Né? Mas eu gosto, assim, na verdade, assim, é aquela coisa, é de um ecletismo que às vezes fica difícil de ficar lembrando dos nomes todos, sabe? Mas aí já deu para dar uma geral, né? Já deu para pegar, né? Você pega o Vinícius Drummond, os clássicos, né? Quintana, né? Bandeira, aí o João Cabral eu gosto também, mas já o perfil dele já não é tanto como eu comecei a fazer os meus eventos, a poesia né, é mais para você ler quietinho, não é aquela poesia para você fazer, né, mais teatral, embora possa ser teatral em algum contexto, mas ela é uma poesia mais seca, mas assim, eu também gosto de ler quieto, né, não é a poesia que eu jogo muito nos shows, né, mas assim, te varre um monte. É interessante porque você vem assim de uma influência forte na própria família das ciências exatas, não é? Sim. Então, e a sua poesia é uma poesia lírica, uma poesia, não quero dizer, não tem uma coisa, eu não estou fazendo um paralelo disso de jeito nenhum. Eu estou dizendo que a sua poesia é uma poesia lírica, é mesmo, essa Não Sei o Quanto de Mim Sou Mulher, é um poema belíssimo, lírico, belo, belo, belo. Eu estava outro dia lendo uma análise da sua poesia pela Vera Romariz, onde ela faz assim uma análise muito sutil do seu trabalho, não é? O Marcos Farias Costa também escreveu sobre a sua obra, tal. E enfim, eu acho que isso aí é uma coisa intrigante. O outro dia eu estava dizendo, mas vendo você falando sobre luz e arquitetura e sobre poesia e a relação com a literatura. Você disse uma coisa muito interessante num poema, não foi? Tem um poema que eu escrevi sobre isso. Que você fala isso, não é? Que a poesia está... a poesia está para a literatura, assim como a luz está para a arquitetura. Ou é o contrário, agora a luz está para a arquitetura, assim como a poesia está para a literatura. Ambas carecem de corpos sensíveis para serem vistas. Olha só, isso é um poema. É interessante. Você, nessa atividade, você também continua sua atividade como professor, né? Você fez doutorado, não foi? Isso. Eu sou formado em engenharia civil, mas fiz meu mestrado e doutorado nessa área de conforto ambiental e doutorado em arquitetura nessa área de iluminação natural na arquitetura dos trópicos. Então, assim, eu tenho... Mas a arquitetura, a luz, você vê poesia também, se você quiser, né? Então, e, o fato, assim, eu sou engenheiro, mas, assim, há muito preconceito de que o cara ser engenheiro não pode, né? Isso é uma bobagem. Você encontra muitos engenheiros, poetas excelentes e outras pessoas de outras áreas que, teoricamente, seriam para ser, digamos, mais próxima à poesia. Não tem poesia. Isso aí essa relação é uma bobagem, preconceito bobo. Preconceito bobo. Verdade. Que a sua poesia é belíssima. Você... Inclusive, tem alçado voos, você tem participado de encontros literários pelo Brasil afora, não é? De vez em quando o povo chama, né? Você tem ido longe, né? Eu tenho acompanhado sua trajetória e tal. E com muita justiça pelo trabalho que você faz como poeta e também como uma pessoa que promove a poesia. Você está à frente já há um tempão e desenvolvendo um trabalho magnífico. E a poesia agradece por isso. Pelo trabalho que você... Quanto tempo já tem o Poesia no Varal? Já passou de 6 anos o Papel no Varal, né? 6 anos, fez em abril desse ano, né? Já está 6 anos e meio, mais ou menos, já, né? Ininterrupta, a gente está com temporada nova agora, fazendo de novo. Que de vez em quando dá aquelas paradas por falta de dinheiro, né? Falta de apoio aqui e ali. Aí de vez em quando eu vou na marra e boto, depois aparece um apoiozinho aqui e tal, a gente vai tocando.
Mas é uma coisa que, assim, começou meio despretensiosamente e deu certo, né? Tem muita gente que gosta, eu gosto muito, me divirto. Eu também, que eu tenho participado. São momentos maravilhosos, rapaz. É um formato que foi criado meio com a minha cara mesmo, aquelas coisas. Quando eu voltei do meu doutorado, você passa 4 anos fora do país, você quando volta, muita coisa mudou. E eu cheguei e sabe aquela coisa, quais são os eventos legais, onde é que eu vou? E não achava um canto assim, vou fazer um para mim, um lugar para eu ir de noite. Foi mais ou menos isso. Eu digo, olha, eu gosto de poesia, gosto de música, eu gosto de encontrar as pessoas, ali fazer, né, bater um papo. E aí, como fazer? Porque eu me lembrava lá nos anos 80, 90, tinha sarau, mas a maioria dos saraus que eu ia, que a gente organizava, até organizei algum, como o pessoal na época, o Jurandir Mamed, grande poeta, Jurandir Mamed, o Ionaré, a gente fazia umas presepadas lá para aquelas bandas lá dos anos 80, 90. E só que acontecia que era muito endógeno, aquela coisa só para os poetas, a gente lendo os poemas da gente, só entre a gente, aquela coisa meio fechada. E eu digo, não, eu quero agora uma coisa diferente, poesia para os outros. Fazer poesia só para os poetas é outro formato. Aí eu digo, não. Aí eu criei a história de não pode ler seu próprio poema. Arranjei um monte de inimigo logo. Os caras, pô, não é que você faz negócio, a minha poesia não está pendurada, aí eu tenho que ler, não sei o quê. Mas aí foi justamente daí que começou a ter um público mais amplo. As pessoas vão como vão assistir um show, um barzinho que tem música ao vivo, tem poesia ao vivo. Né? Um espírito um pouco disso, né? Da gente se divertir, que é o lado de você ter cultura e entretenimento não como uma coisa oposta. Porque eu acredito que, da percepção que eu peguei um pouco dos contextos, né? A gente vê as pessoas, há um pouco daquela rixa do tipo, se a arte não tem entretenimento não é arte. Eu acho isso uma bobagem, eu acho que você pode ter arte e entretenimento ao mesmo tempo. É o que eu tento fazer, não sei se eu consigo, mas é o que eu tento. Sabe? Eu tento manter com a qualidade artística a seleção, é uma curadoria rígida, a gente bota um formato que é pensado, não é, aquilo ali parece uma brincadeira, mas aquilo é estudado e pensado para formar algo que naquela noite a gente sinta-se como se estivesse brincando. E eu me sinto mesmo. Né? Eu acredito que muita gente que vai se diverte muito e tem o prazer de ser artista por 1 minuto, né? Subir no palco, né? Entendeu? E assim, as pessoas, né, se divertem. Então tem um pouco disso, né? De a gente se divertir com uma base por trás de Drummond, Bandeira e dos grandes clássicos, Emily Dickinson e por aí vai, né? Sim, mas claro. Chico Doido de Caicó. Chico Doido de Caicó também é outro contraponto, né? Que a gente fica catando também esses caras que são outsiders por aqui também, né? A gente pega o Chechel Beleléu, uns cabas desses aqui que ninguém nunca ouviu falar, a gente termina achando aí, futucando as coisas, né? Nos alfarrábios e nas internet, nas coisas, a gente acha uns caras aí, bota no meio, misturado, você tá lá do mesmo lado, né? Você tem lá, né, né, o cara lá top da Academia de Letras, misturado com o maloqueiro, cachaceiro lá da feira que faz poesia, né? Rapaz, e é um momento maravilhoso. Quem não teve a oportunidade, vá participar, porque é fantástico, é um momento maravilhoso, sabe? Esse encontro, ele acontece todo mês, não é? Agora voltamos para uma temporada mensal. Vamos fazer agora até março, todo mês um. Praticamente assim, vamos ajustar, mas tivemos agora o lançamento agora em outubro, mas vamos ter em setembro, quer dizer, outubro agora vamos fazer o da criança, um papelzinho no varal, que é para criança, papelzinho. Na verdade, vai ser um varalzinho, porque o papel é do mesmo tamanho, né? O varal aqui embaixo, a altura. E eu queria falar sobre esse papelzinho no varal, que eu acho maravilhoso também. E daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. A gente só vai dar um tempo agora para tomar um cafezinho com o nosso convidado aqui. E a gente vai tomar um café, no Café com Poesia, e já já a gente volta.